Tá começando seu resumo da rodada. Resumo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará versus Sport. O Vozão enfrentou o seu rival regional e aplicou uma verdadeira doutrina, 2-0 com gols de Lucas Mugini, e Antônio Galeano. Com a vitória, o time cearense pegou o elevador e subiu mais algumas posições, agora está em 5º lugar. Enquanto isso, o Leão Recifense continua sem vitória e está na lanterninha do Campeonato Brasileiro. Vasco versus Fortaleza. Na primeira vitória de Fernando Diniz no comando do Gigante da Colina, a barreira histórica virou um verdadeiro baile. 3-0 para o time Cruz Maltino, com gols de Nuno Xereca Moreira, Pablo Verrete, ele sempre ele, e Felipe Coutinho, que depois foi expulso. E com essa vitória, o Vascão está entre os 8 melhores clubes do Brasil. Calma, torcedor Cruz Maltino, porque isso não é fake news, mas sim o pensamento do Pedrinho, presidente do Vasco, que falou que só faltava o Diniz para que o time se tornasse um dos melhores do Brasil. São Paulo versus Grêmio. O Tricas recebeu o Imortal no Morumbis e aplicou uma virada para cima do time gaúcho. Mas quem chamou a atenção mesmo nessa partida não foi ele, não foi o Luiz Ubeldia, mas sim a arbitragem, que foi muito criticada no pênalti sobre Luciano, do São Paulo. Agora, quando a falta rolou em cima do Gemerson, o juizão não fez nada. Bom, pelo menos ele não viu nada, né? E com isso sobra o questionamento sobre se o Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, tem razão quando diz que o VAR no futebol brasileiro é como uma Ferrari dada para o Stevie Wonder pilotar. Corinthians versus Santos. No clássico alvinegro paulista, quem se deu de bem mesmo foi Yuri Alberto, que marcou o único gol da partida. E apesar do Peixão amargar mais uma derrota e estar ali na vice-lanterna do campeonato, tem gente lá na Baixada que não tem motivo para chorar não. Neymar, claro, sempre ele, que foi o campeão da Kings League. E mesmo depois de ter vazado aí que ele tá recebendo uma bolada do Santos, o presidente do time de futsal da Fúria foi lá só pra, cumprir contrato. Mas correu, comemorou, teve resenha e, claro, sorriu à toa, né? Pô, mas até eu recebendo a bolada que ele recebe do Santos, caramba. Até eu, pai! Juventude versus Fluminense. O time de Renato Gaúcho deixou o calor do Rio de Janeiro e foi para Caxias do Sul enfrentar o Jaconeiro. E no jogo mais sem graça da rodada, que ficou empatado em 1-1, quem chamou a atenção mesmo foi Thiago Silva, que mais uma vez reclamou da atuação do time. E não só ele, mas a torcida também pegou no pé do time. Bahia versus Vitória. O Bahia recebeu o seu maior rival em sua casa e fez as honras da casa. E esse talvez foi o jogo mais emocionante da rodada. Até porque o Bahia perdeu o Jean Lucas aos 4 minutos após o jogador do esquadrão ter dado um soco em Gabriel Baralhas. Eric Pulga, La Pulguita da Bahia, abriu o placar aos 22 minutos. Renato Kaiser empatou para o Leão da Barra ainda no primeiro tempo, mas Michel Araújo foi lá e garantiu a vitória para o time do Bahia. E mais uma vez Rogério Ceni provou porque que o Bahia pode substituir o time do Manchester City. Até porque, sabe por quê? O Bahia é o mundo. E o Manchester City perdeu para o time do John Textor. Bragantino versus Palmeiras. O Massa Bruta abriu o placar com Gabriel Giroto Franco e estava mostrando para Abel Ferreira como que se joga o Campeonato Brasileiro e por que que o time está entre os 4 melhores, né? Mas seguindo o lema cabeça fria, coração quente, o Palmeiras foi lá e empatou com Murilo e Maurício virou aos 78 minutos para o Verdão. Quanto que dá 78 minutos mesmo? E o Palmeiras agora abriu 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. O que pra mim, pra você pode não parecer nada, mas, bom, em se tratando do Palmeiras, meu irmão, é muita coisa. Eu quero ver alguém segurar o time do Pacto do Abel. Flamengo versus Botafogo. Numa partida onde no primeiro tempo só deu Flamengo e no segundo tempo só deu Botafogo, mais uma vez surgiram questionamentos ao trabalho de Felipe Luiz. Que hora tá bom, hora tá ruim, hora tá bom, hora tá ruim. Bom, vamos ver como o rubro-negro vai se sair diante do outro Botafogo, o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil. E aí o Felipe Luiz vai saber se no resto da semana ele vai pro céu ou vai pro inferno. Internacional versus Mirassol. O Internacional mais uma vez deu uma derrapada e não faltaram críticas ao trabalho de Roger Machado, que está numa situação periclitante lá às margens do Rio Guaíba. Será que ele realmente vai pro Juventude, hein? Cruzeiro versus Atlético Mineiro. Na partida onde muitos
davam como certa a estreia de Dudu contra o seu ex-time, ninguém fez gol, ninguém ganhou, nem Gabigol, nem ninguém. O destaque da partida mesmo foi para Arana, do Atlético Mineiro, que ironizou os gritos da torcida do Cruzeiro, chamando ele de pipoqueiro, quando ele foi substituído ainda aos 17 minutos do primeiro tempo. Assim, 17 minutos é complicado. E esse foi o seu resumo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peço para você deixar o seu like, deixar aí nos comentários o seu time foi bem, o seu time foi mal, e se inscreva também aqui nesse canal, beleza? Até o próximo vídeo.